aí já na reta final desse mapa bíblico, o mapa de Deus, o plano de Deus para todos os tempos. Então, tem aí na sua tela o esboço desse programa divino, com a eternidade passada, as dispensações, a eternidade futura, e ali a cruz representando a vinda de Cristo, uma setinha que representa a sua ascensão, uma setinha descendo que representa o seu retorno. Muito bem, nós vimos até aqui a primeira dispensação, inocência, onde Deus dá a responsabilidade ao homem. Mais uma vez, o homem ele fracassa, recebe o juízo de Deus. Vimos que isso se repete na dispensação da consciência. Assim vai, governo humano. Promessa, nós falamos um pouco do surgimento da nação Israel. Lei foi o penúltimo período, que nós vimos antes de chegar a esse, que é a graça. Então, na verdade, nós vamos entrar hoje na graça. Nós vimos o último, foi a lei, hoje estamos entrando na graça, que é justamente o período em que nós estamos vivendo. A graça do Senhor, o favor imerecido de Deus. E como em todas as outras dispensações, não seria diferente nessa. Deus dá responsabilidade ao homem. E lá em João capítulo 3, 36, a responsabilidade é logo notada no versículo. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Essa é a responsabilidade de Deus para o homem nessa dispensação, nesse período na história. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é muito claro mostrar isso, e nesse versículo, porque no próprio livro de João tem um versículo muito conhecido, que enaltece um atributo clássico de Deus, que é o amor, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos nos esquecer que assim como esse atributo, o amor de Deus, é fenomenal em essência, o atributo justiça também deve ser interpretado e considerado como fenomenal em essência. Então, se você rejeita o Filho, a Bíblia ensina que sobre você que rejeita o Filho, permanece a ira de Deus, até porque Jesus veio para receber a ira do Pai no seu lugar. Por isso que essa dispensação, esse período, nós chamamos de graça, porque Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, o seu Filho para morrer no nosso lugar. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, os atributos de Deus formam um pacote. E nesse pacote de atributos perfeitos, justos, inclui também a sua justiça. Eu quero começar destacando alguns pontos importantes, porque nessa dispensação, como nós falamos de graça, favor imerecido, é muito importante frisar que o homem por si só, ele não tem a capacidade de buscar Deus e agradá-lo. Se o homem tivesse essa capacidade de por si só buscar a Deus e agradá-lo, não seria mais favor imerecido, porque o homem estaria fazendo algo para merecer o favor de Deus. E nós já vimos aqui na primeira dispensação, você pode recordar isso na série de mensagens, quando falamos e tratamos do assunto livre-arbítrio, que ninguém tem livre-arbítrio. A Bíblia não ensina sobre livre-arbítrio. Pelo contrário, nós temos arbítrio, nós temos vontades, mas essas vontades que nos movimentam para que possamos realizar algumas ações, as nossas ações têm consequências. O único que tem livre arbítrio é Deus, porque ele não sofre nenhuma coação exterior. Tudo o que ele faz é justo, é perfeito. Ele sim tem o livre arbítrio e pode fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Ai de mim se eu pudesse fazer tudo. Então eu quero deixar claro, nesse ponto muito importante, que nessa dispensação, como em todas as outras, o homem é incapaz de buscar Deus. Por quê? A Bíblia nos revela em Romanos 3, 10 e 12, como está escrito, não há justo, nenhum sequer.
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está escrito onde? Percebam que não é uma opinião, não é um comentário que o apóstolo Paulo está fazendo, e sim recitando, proclamando aquilo que está escrito. Amados, nós podemos aprender que isso é a autoridade das Escrituras. Não está baseado na opinião do apóstolo. Está escrito nas Escrituras. Não há um justo, nenhum sequer. O homem não tem essa condição, essa capacidade de decidir por Deus, porque ele nasce morto espiritualmente. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, são inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Além disso, a Bíblia descreve que os homens estão mortos espiritualmente. Efésios 2:1 diz, mortos nos vossos delitos e pecados. O homem já nasce morto. O salmista diz que em pecado ele foi concebido. Mateus 8:21 e 22. Olha que texto curioso. A Bíblia diz, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos sepultar aos seus próprios mortos. O que é que Jesus quis ensinar com isso? Jesus quis mostrar que os homens estão mortos espirituais, apesar de estarem vivos. Olha que interessante. Deixa os mortos significa que eles estão espiritualmente mortos, mas fisicamente vivos. Deixa os mortos espirituais fazer o quê? Enterrar os seus próprios mortos. Aqueles que tanto fisicamente quanto espiritualmente já morreram. Outra característica que nós precisamos relatar, e você precisa saber, é que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. O homem que não tem o Espírito Santo habitando, que ainda não foi tocado no seu coração para que ele pudesse nascer de novo, como está descrito em João capítulo 3, ele não compreende as coisas de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você que está nos ouvindo, está nos acompanhando nessa série de mensagens, lembre comigo a última vez que você evangelizou. Você deve ter evangelizado, se você é um cristão, você já deve ter evangelizado. E aquela pessoa, ela tem uma resistência de aceitar as coisas de Deus. Não concordo, um grupo de fanáticos, mas você, na sua cabeça, você tem uma convicção muito grande a respeito disso. E a outra pessoa não tem. Por que isso? Porque Deus abriu os seus olhos e ainda não abriu daquela pessoa. Não adianta tentar pular, se espernear, convencê-la, não vai adiantar. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito e pior, não pode nem entendê-las, porque lhes parece loucura. Fique com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus ensina. Em João, Jesus disse que quando fosse aos céus, ele enviaria outro Consolador. E este outro Consolador, que é o Espírito Santo, uma das responsabilidades do Espírito Santo seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o papel de convencer quem quer que seja é do Espírito Santo. É por isso que o homem não pode buscar Deus por força própria. Ele não compreende as coisas de Deus. Então, eu quero apresentar que nessa dispensação, mesmo com a responsabilidade que Deus deu ao homem, porque ele é soberano, ele sabe o que faz, ele dá essa responsabilidade ao homem de buscar a Jesus como Salvador. E o homem só pode fazer isso quando essa obra da salvação é realizada em sua vida por meio da graça de Deus. Vamos então entender o que foi que aconteceu na sua vida, você que me escuta e é cristão, e você que ainda não entregou sua vida a Jesus, não buscou como seu Salvador, que Deus possa tocar no seu coração para que você venha buscá-lo. E se você vier a buscá-lo, eu sei que isso foi da vontade de Deus, e olha o que acontece na vida daqueles que buscam ao Senhor Jesus. Primeiro tem um processo interessante que acontece, que nós chamamos, e a Bíblia descreve como regeneração, que é o ato milagroso de Deus, onde é implantada a nova natureza no pecador. Como resultado, o seu espírito que estava morto é ressuscitado. Esse é o primeiro passo que acontece nessa obra magnífica, que é a obra da salvação.
é a regeneração. É um ato de Deus. A Bíblia ensina em 1 Pedro 1,3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Regenerar aqui, o sentido é reabilitar. Ou seja, o espírito morto dentro de você, dentro em mim um dia, ele foi agora regenerado, foi reabilitado. Recebeu poder para ter uma nova vida. Esse é o processo de regeneração. Olha Efésios 2, 4 e 5. Estando nós mortos em nossos delitos, fez o quê? Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então percebam que é um ato de Deus milagroso no espírito morto do pecador. Esse é o processo, o primeiro processo nessa obra magnífica, que é o processo de regeneração. A Bíblia não para por aí. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ressuscitados, despertados, o espírito que estava morto agora tem vida. O segundo ponto, e a segunda etapa nessa obra tremenda que acontece nas nossas vidas, é a conversão. E muitas pessoas entendem o contrário. Pensam que primeiro vem a conversão, para depois as outras coisas. Não é. Deus ele tem que reativar o nosso espírito, e esse ato é milagroso. Aí depois vem a conversão, que é a obra realizada pelo Espírito Santo. Lembra que eu mencionei aqui João, o livro de João, o Evangelho de João, que menciona que o outro Consolador seria o responsável pelo convencimento. É a obra do Espírito Santo. Agora, aí, João 16, 13, acompanhe comigo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, é quem vai guiar você a toda a verdade. Acontecem duas coisas interessantes nesse momento, no momento da conversão. Primeiro é o arrependimento. É quando o pecador ele tem uma visão retrospecta do seu passado. Ele olha para o passado e ele tem aversão a tudo aquilo que ele fez, sem saber que esse nojo, essa repugnância pelas coisas passadas, é uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus que já despertou o nosso espírito. Então a gente olha numa visão retrospectiva e nós nos entristecemos com isso. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 nos diz. Porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então a tristeza do mundo, aquele peso na consciência, mas que não leva a uma fé salvífica, só vai produzir morte. Quantas pessoas bebem, fumam, roubam, matam, aí quando são presas ficam tristes. Essa tristeza não gera arrependimento. Mas a tristeza, segundo Deus, é que produz arrependimento. Então você tem uma visão do passado. É por isso que você começa a sentir nojo, a não querer mais viver as coisas do passado. Só que dentro da conversão, tem mais uma etapa, que é a fé. Agora é uma visão prospectiva. Você vai estar olhando para frente, para as promessas de Deus para a sua vida. E a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E isso é interessante porque você está baseando a sua nova maneira de viver, de pensar, de agir, de falar, em coisas que você não viu. Mas Deus te dá essa fé, Deus te dá essa certeza no momento da conversão. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, em Efésios 2,8, que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, pela graça, pelo favor imerecido do Senhor. E aqui é interessante observar que é aquilo que a gente não merece
que Deus nos dá. Mediante a fé, o canal é justamente a fé. Essa fé aqui não é aquela fé que muitos dizem, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Essa fé é uma fé fácil. A Bíblia ensina que os demônios também creem em Deus e estremecem. Essa fé aqui de Efésios 2:8 é algo mais seguro, é algo sólido. É fé para salvação. Então, pela graça somos salvos mediante a fé salvífica. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Por que não vem de nós? Por que a fé não pode vir de nós para crer? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Em João 19:30, por exemplo, quando ele encerra o trabalho dele na dispensação da graça, humanamente falando, ele diz, está consumado. Já determinei, ponto final. Então ele, além de ser o autor, aquele que escreve a fé, ele é o consumador, ele bate o martelo e registra a fé em nossos corações. Terceiro ponto dessa obra magnífica da salvação é a justificação. E é aqui que muitos também quebram a cabeça. Muitos que eu falo, aqueles que não conhecem a Deus. Porque a justificação nada mais é que o ato único em que Deus declara que agora o seu estado está em harmonia com aquilo que a lei exigia e que ninguém podia cumprir. É Deus olhando para você que entregou sua vida a Jesus e dizendo, você está limpo. Porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço por você. Então, Deus imputa a justificação em você, porque Jesus pagou o preço. Olha Romanos 5:1-9. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É Deus olhar para mim e ver o sangue de Jesus nos declarando justos. Filipenses 2:8 e Romanos 5:19. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Chegamos então no ponto que cabe a nós, no ponto dessa obra magnífica que cabe a mim e a você como cristãos, que é a santificação. Percebam que Deus é tão gracioso que até o momento só foi a ação dele o tempo todo. Agora é o nosso papel. É o seu papel como novo cristão, é o processo de santificação, ou seja, o processo de separação das coisas do mundo. Hebreus 5,14 diz, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, e aqui a prática é da palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse é o ponto que você vai decidir o quanto você quer crescer. Não se admire com pessoas que dizem, eu tenho 30 anos de evangelho. Não fique admirado com isso, não. Se admire se ela disser que tem 30 anos de evangelho e ela ou ele são bons praticantes da palavra. Porque a Bíblia diz que os adultos, os maduros, os experientes, são aqueles que têm as suas faculdades exercitadas na palavra, pela prática da palavra. Então, tempo de crente não quer dizer muita coisa não, viu? O que vai definir a sua maturidade, e nesse processo de santificação é muito importante você crescer mesmo, você tem que ser um bom praticante da palavra de Deus. Como? Desejando a palavra do Senhor. Mas desejar ardentemente, como está lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então deseje muito a palavra do Senhor. Deseje como crianças esse leite precioso para que você possa crescer nesse processo de santificação. Por fim, dentro dessa obra magnífica da salvação, vem a glorificação. Deus está preparando você
para um estágio de glorificação, um estado de glorificação. E isso é maravilhoso quando nós lemos em Filipenses 3, versículos 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Olha que tremendo isso. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus amados, Deus vai transformar o nosso corpo corruptível naquilo que é incorruptível, para ser igual ao corpo da glória dele. A Bíblia diz em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Já parou para pensar nisso? Ser semelhante a Jesus? Mas nessa dispensação muitos estão rejeitando. Não querem o Senhor Jesus. Hebreus 12:2 diz que ele pagou um preço muito caro, porque ele sabia do que estava proposto lá na frente. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Os homens têm rejeitado ao Senhor Jesus. Talvez você que corajosamente tem nos acompanhado e tem chegado nesse período na história, que é o período que você e eu estamos vivendo, que é o período da graça, talvez você tenha rejeitado a Jesus. Eu não sei. Talvez você que me ouve seja um cristão, glória a Deus, você tem uma responsabilidade muito grande para transmitir essas coisas às pessoas. Mas se você ainda tem rejeitado a Jesus, ao longo da história, você viu que Deus deu uma responsabilidade ao homem. O homem fracassou. E ao longo da história o homem tem recebido o juízo de Deus. Nessa dispensação, nesse período não será diferente. A responsabilidade é crer em Jesus como Salvador. Muitos têm fracassado porque não têm confiado plenamente suas vidas a Cristo. E com isso receberão o juízo de Deus. A Bíblia diz em Mateus 24:21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O juízo, dentro do estudo do mapa bíblico, será grande tribulação. Mas a grande tribulação só ocorrerá depois que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Ou seja, tirar da terra aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. E isso pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos esperando isso. Então aqui eu coloco um juízo duplo. O juízo de que, se o arrebatamento acontecer hoje e você ainda não entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você vai entrar num período, a terra vai passar por um período de grande tribulação. Mas se você morrer hoje sem Jesus, você tem um outro juízo, que é o inferno. Não é para meter medo, nem partir para o sensacionalismo psicológico, não. Mas a Bíblia ensina muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. O próprio Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. E isso você pode acompanhar nos 4 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver isso. Inferno é um lugar real, de sofrimento real. E sofrimento consciente, viu? Então eu preciso alertar você disso. No final dessa dispensação, no final desse período, eu vou convidar você para orar comigo. Mas esse vai ser o juízo de Deus. Voltando àquele versículo do começo. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu conheci pessoas, amigos meus, de infância, que disseram assim, eu vou dar um tempo, ainda não estou pronto para receber Jesus como Salvador. Pelo menos 3 morreram jovens, antes de completar 20 anos. Você não sabe do seu futuro, só Deus sabe. Então entregue sua vida ao Senhor hoje mesmo. Vimos aí, então, o 6º período, que é a graça.
Deus deu a responsabilidade e tem dado a responsabilidade ao homem, que é receber a Cristo como Salvador de sua vida. O homem continua fracassando e com isso recebe o juízo de Deus, que é a grande tribulação. Eu quero, como eu falei, antes de terminar, eu quero lhe conduzir em oração. Você que está me ouvindo agora, eu quero lhe conduzir em oração porque talvez você seja uma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus. Não sei, Deus pode estar tocando no seu coração agora e você não sabe como fazê-lo. Eu quero lhe orientar em oração. E se você está sentindo aí, no seu coração, o desejo de entregar sua vida a Jesus, então você vai fazer o seguinte. Você vai fechar seus olhos agora e você vai repetir comigo essa oração. Se você ainda não fez, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, repita comigo essa oração. Eu vou lhe conduzir agora em nome de Jesus. Você vai orar assim. Meu Deus e meu Pai, posso te chamar de Pai a partir de agora, porque entendi que até o momento eu era apenas uma criatura de Deus. Mas eu quero entregar minha vida a Jesus, reconhecendo-o como o único e suficiente Salvador para a minha vida. Passando do estado de criatura para o estado de filho ou de filha. Obrigado porque esse poder vem de Ti, Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E te peço forças para que a partir de agora, o foco da minha vida aqui na terra seja tão somente para engrandecer o Teu nome e testemunhar a Sua salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, Deus está muito feliz porque você respondeu ao seu chamado. Ele tocou no seu coração e agora você não é mais criatura, você agora é filho ou filha de Deus. Que Deus continue a te abençoar, que Deus continue a te fortalecer. Se você que está nos ouvindo é um cristão, já entregou sua vida a Jesus, repita essa oração, evangelize as pessoas e no final faça essa oração com a pessoa, porque talvez Deus esteja tocando e com certeza estará tocando em muitos corações.